palavra de Deus é rica em tantos feitos e fatos acerca do Espírito de Deus, acerca do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, acerca de Jesus, o Filho de Deus. E talvez você que me ouve desde o princípio do programa de hoje tenha achado estranho o que eu disse. O fato de eu abrir a palavra de Deus e o Espírito do Senhor me mandar pregar sobre o diabo. E você pode pensar, missionário, não teria um assunto melhor? Não. Nós já temos tantos problemas ao nosso redor. São tantas desgraças que nós vemos acontecendo aí nos telejornais, né? São assaltos, são assassinatos, são desastres de trânsito, são tantas coisas, enfermidades terríveis. Né? Nós estamos precisando de esperança. Nós estamos precisando de fé. Nós estamos precisando de amor. E o Senhor vem me falar sobre o capeta, sobre o diabo. Não é? E vem logo na sua mente a imagem daquele ser asqueroso, chifrudo, com um rabo enorme, com um tridente nas mãos, no meio de chamas, dando uma gargalhada esquisita. Mas Deus me levou a um texto sagrado. Aqui, no livro do profeta Ezequiel, há uma revelação profunda aqui. E eu quero ler com você, preste muita atenção, no capítulo de número 28. Traz um título escrito assim, Lamentação sobre o rei Tiro. Você que conhece a Bíblia sabe que isto aqui é como uma parábola. Essa lamentação de Deus acerca desse rei é real. Esse rei, de fato, ele existiu, porém como uma parábola. E da mesma forma como ele fez no Jardim do Éden, quando ele profetiza acerca da cobra, da serpente, ao mesmo tempo ele começa a falar profeticamente sobre o diabo. Porque ele diz que a serpente tornou-se um animal amaldiçoado, e sobre o seu ventre ela andaria e pó comeria todos os dias da sua vida. Porém, ele diz, do ventre da mulher nascerá aquele que vai te esmagar a cabeça. Aí ele começa a profetizar como uma parábola, como uma metáfora. Ele começa agora a se referir àquele personagem que estava por detrás da serpente, que induziu a serpente, Satanás, Lúcifer. E ele diz, o que vai nascer da mulher, tu vai morder o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Da mesma maneira, da mesma forma, Deus agora fala sobre um rei. Ele lança uma lamentação sobre a vida desse homem. E ao mesmo tempo, nós somos levados a entender que ele se refere a Satanás, a Lúcifer. Veja, veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, o profeta Ezequiel está falando, veja, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, presta atenção, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estavas no Éden, presta atenção, o rei de Tiro não estava no Éden, e nem era perfeito em formosura, e nem em sabedoria.
Veja o que Deus está falando nessa lamentação sobre este rei. Então preste atenção. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Deus está falando sobre esse ser, Lúcifer, e o está descrevendo como uma lamentação. Lúcifer não nasceu do útero do nada, do coisa alguma. Não. Lúcifer não foi gerado por um outro Deus. Não. Lúcifer foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, o único Criador. Aquele que disse ao profeta Isaías: não há outro Deus além de mim. Não existe outro ser que crie qualquer coisa. Sou eu quem fiz a luz e formei as trevas. Fui eu quem fiz o bem e criei o mal. Ou seja, assumo a responsabilidade pela existência do mal, porque não existe outro Criador. E Lúcifer, que significa estrela da manhã, foi criado por Deus. E ele foi criado por Deus com uma finalidade, um objetivo. Ele seria o ser mais próximo de Deus. Preste atenção nisso. Lúcifer era o querubim da guarda do louvor e da adoração de Deus. Deus habita no meio do louvor, ele habita no meio da adoração. E para guardar esse ambiente, esta atmosfera em que Deus habita, havia um ser que coordenava a ministração dessa adoração e desse louvor. Esse é um cargo de grande importância. Abaixo do Pai, abaixo do Filho e abaixo do Espírito Santo havia um ser, Lúcifer. Nós estamos falando de um ser de grande importância, criado por Deus, com uma tarefa, para cumprir uma tarefa de grande importância: guardar a adoração, guardar o louvor que é devido a Deus. O ambiente que ele respira, o ambiente que ele existe, é o ar dos pulmões de Deus. A verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Estavas no jardim do Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Veja, a sardônia, o topázio, o diamante. Ele não está falando de um homem, ele não está se referindo a este rei de Tiro. Veja, a turquesa, o diamante, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Sabe, eu concordo com alguns estudiosos bíblicos que afirmam que debaixo das asas, por entre as asas, no mover das asas de Lúcifer, haviam instrumentos musicais. Veja o que está escrito aqui. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. O som desses instrumentos ecoavam com o movimento de suas asas. Ele era repleto de pedras preciosas, todas essas que Deus narra nessa descrição. Veja isso, meu irmão. Veja isso. Nós estamos falando de um ser criado por Deus que estava numa posição de grande exaltação, ou seja, acima dele só tinha o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Veja, vamos continuar aqui.
A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Nós estamos falando deste ser, Lúcifer. Veja aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora em algum lugar ou me vê através dessas imagens que estão sendo filmadas agora aqui na rádio, é uma figura totalmente diferente, não é? Daquela que nós estamos acostumados a ver nos desenhos e até filmes. E até mesmo nas descrições bíblicas sobre a maldade, a crueldade, a perversidade. Não é? O que aconteceu? Preste atenção. Quando Deus diz ao profeta Isaías, fui eu quem fiz a luz e formei as trevas. Fui eu quem fiz o bem e criei o mal. Não é que Deus ele tenha a perversidade de deliberadamente criar uma coisa ruim, maligna. Para quê? Não, mas quando ele diz eu criei o mal, ou seja, a responsabilidade é minha, não há outro criador, não há ninguém. Além de mim não há Deus. Não há outro que crie nada. Sou eu quem chama a existência o que não existe. As trevas são minha responsabilidade. O mal é minha responsabilidade, ou seja, ele assume a responsabilidade pela existência do mal. Quando ele criou seres com livre arbítrio, como os querubins, como o arcanjo Miguel, Gabriel, eles têm livre arbítrio. Se eles quiserem se rebelar contra Deus, eles podem se rebelar. Os anjos. Sabe o que a palavra de Deus afirma? Afirma que naquele conflito que houve entre Deus e Lúcifer, que era seu amigo, era seu próximo,
era querubim da guarda. Ele andava entre as pedras afogueadas, ele era cheio de pedras preciosas, em formosura, beleza. E grande sabedoria foi criado, tinha instrumentos musicais sobre as suas asas, ministrava aquela adoração, se responsabilizava por aquele ambiente, mas ele começou a se exaltar por essa formosura. Acima dele só havia Deus, só Deus, o Todo-Poderoso, e ele então quis ser como Deus, e ele começou a querer atrair a atenção dos outros querubins e dos serafins, e a atenção dos anjos para ele próprio. Ele se exaltou, e ele quis ser como Deus. E então Deus o lança profanado. Mas nós lemos nesse texto um lamento. É como se Deus estivesse enxugando uma lágrima dos seus próprios olhos e sentindo tudo aquilo que aconteceu. A traição daquele ser que se rebelou contra ele, que ele o criou, que ele o formou com tanta beleza, com tanta formosura, e colocou ele acima de todos os outros seres que ele havia criado. Mas este ser, ele próprio, pelo seu arbítrio, ele começou a permitir que o mal fosse gerado. A vaidade, a soberba, a ganância começou a ser gerado dentro dele, e ele começou a querer atrair a atenção para si próprio. E sabe, este ser, Lúcifer, ele conseguiu convencer, preste atenção, 1/3 dos anjos. Não é meia dúzia. Não são 20 ou 30. Nós estamos falando de miríades e miríades e miríades, milhões, milhares, bilhões de anjos, de seres que existem no universo, criado por Deus. E Lúcifer foi capaz de organizar um levante, foi capaz de reunir essa multidão de seres e dizer: quem foi que disse que o Todo-Poderoso está certo? Eu proponho a vocês um outro caminho. Venham comigo. Vocês serão recompensados. Eu vou erguer a patente de cada um de vocês. E ele propôs um novo reino, uma nova autoridade, de maneira que ele chegou a convencer 1/3 dos anjos existentes, ou seja, bilhões de anjos aceitaram a proposta de Lúcifer e foram, como diz a palavra, banidos junto com Lúcifer do reino dos céus, lançados por terra, guardados para o juízo eterno. Anjos que estavam sempre na presença do Deus Todo-Poderoso foram convencidos por Lúcifer a trilharem outro caminho. Lúcifer sempre apresenta propostas, não é? São as suas tentações. Quando nós lemos o livro de Gênesis, muitas pessoas não percebem. E algumas podem chegar a dizer: mas, missionário, eu não entendo, tadinha da serpente, vamos ser honestos. Ela estava por ali, foi o capeta que entrou nela. Por que é que Deus amaldiçoou o bicho, a serpente, se ela culpa nenhuma tinha? Você já parou para pensar nisso, não? A Bíblia diz que a serpente era o animal mais inteligente da bicharada toda ali do Jardim do Éden. Não é verdade? Diz também que ela não era esse bicho asqueroso e nojento que rasteja por aí. Não. Era um bicho elegante, caminhava, tinha pernas, né? Provavelmente falava, porque a mulher não ficou escandalizada. Ah, meu Deus, uma serpente falando. Não. Ela travou no diálogo. Até papagaio fala, não é verdade? E esse bicho era o mais inteligente de todos. E travava diálogos, então, com eles. O que aconteceu? Por que Deus amaldiçoou esse bicho? Maldito
será tua de todos os animais. Sobre o teu ventre tu rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Talvez você pense que era um bichinho inocente que passava por entre as flores do jardim, o capeta foi e entrou dentro do bicho. Não. Não foi. Senão Deus não amaldiçoaria um bicho inocente. Deus é um reto juiz. Ele não se engana. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Algo aconteceu. Sem dúvida, Lúcifer, especialista nisso. Aquele que convenceu um terço dos anjos a segui-lo, a abandonarem o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e propôs a eles um novo reino, um novo governo, o governo dele próprio. E para convencer esses miríados e miríados de anjos, ele deve ter dado a eles alguma espécie de vantagem. Porque é assim que as coisas funcionam. Ele deve ter pego um anjo qualquer, se você não é nada, você não é ninguém aqui no meio dessa anjarada toda, não é? Você tem essas asinhas aí, mas eu vou te exaltar, vou te subir de cargo. Você vai ser um querubim no meu reino. E ele incita a soberba, ele incita a vaidade, ele incita a ganância. Não é isso? Esse mesmo vírus que infectou ele próprio, porque ele queria ser como Deus, que o fez cair, que o fez ser profanado. Porque ele queria se assentar num trono como Deus, ele queria receber adoração. E se gerou esse vírus, se gerou essa bactéria, se gerou essa maldição pela ganância, pela soberba, pela vaidade. E essa é a arma, e esse é o vírus, e essa é a bactéria com a qual Lúcifer infectou milhares de anjos, a soberba, a vaidade, a ganância, o desejo de crescer. Sem dúvida, eu creio que Lúcifer teve um diálogo com a serpente, o mais inteligente de todos os animais selvagens. E ele chegou e disse: serpente, e aí? Beleza? Tudo bem com você, serpente? Escuta, eu estou te vendo caminhar pelo jardim, tem uma coisa. Você é o mais inteligente de todos os animais. Muito bom. Isso é uma maravilha, hein? Todos os animais, você é o mais inteligente, você é o único que fala. Tem pernas, tem braços, caminha, você é parecido com um homem. Né? Mas ele é bem superior a você. Né? Mas eu posso te fazer uma proposta, serpente. Vamos acabar com isso. Você pode tomar o lugar do homem. É. Falta pouca coisa, na verdade, serpente. Você é o mais inteligente de todos os animais. O homem e essa mulher que Deus deu a ele estão acima de você, mas são poucos degraus, a gente vai quebrar isso. Vou fazer um acordo contigo. Deus falou para eles não comerem daquela árvore, e aquela ali, aquela, no centro do jardim. Vai lá, eu vou atrair a mulher. Isso. Você vai conversar com ela, vou te instruir. Vamos usar a mesma tática, a ganância, a soberba, a vaidade, o desejo de crescer. Eles vão cair, eles vão morrer. Sabe por quê, serpente? É o seguinte, eu conheço a Deus. Antes de você nascer, eu estava lá. Eu era assessor particular de Deus. Eu conheço ele profundamente. E ele falou que se esse homem, se essa mulher comerem do fruto dessa árvore, eles vão tombar e vão morrer. E você, serpente, vai ser a maioral desse jardim e no meio da bicharada. Eva foi atraída para aquela árvore no meio do jardim.
E quando ela estava passando, a serpente chamou, e ela veio e começou a travar aquele diálogo. Escuta como foi que Deus afirmou aqui. Você não pode comer e nem tocar nessa árvore, porque você vai morrer. E ela disse, olha, Deus falou isso realmente, que nós não podemos. Mas por quê? Veja o fruto dessa árvore, é desejável aos olhos, é atraente. É o fruto do entendimento do bem e do mal, Eva. E ela disse, é mesmo. É o fruto. Agora, eu vou dizer uma verdade, olha, não espalha para ninguém, Eva. Mas você sabe por que Deus proibiu vocês de comer esse fruto aqui, do bem e do mal? E Eva disse, não. Por quê? Vocês não vão morrer. Não, não vão. Não vão por quê? Porque Deus vai matar vocês. Presta atenção, Eva. Você acha que Deus fez esse jardim, o sol, a lua, as estrelas e tudo isso que você vê, essa maravilha? E por causa de um frutinho desse você vai morrer, vai deixar de existir? Não, isso não vai acontecer. A verdade é, eu não queria dizer, mas vou dizer. A verdade é que Deus está comendo. Por quê? Porque você e o seu marido aí, o Adão, vocês são como crianças. Vocês são inocentes demais. Vocês só conhecem o bem. Vocês não conhecem o mal. Essa árvore vai abrir o entendimento de vocês. Vocês são semelhantes a Deus. Deus criou vocês à imagem e semelhança a Deus. Mas vocês são como crianças andando pelados nesse jardim. Vocês não têm conhecimento do mal. Come e vocês serão como Deus. Olha só. Veja isso. Ela não comeu o fruto da árvore porque ela achou apenas desejável, bonito e saboroso. Não. Ela comeu porque a proposta foi: você será como Deus. Só falta esse degrau. A verdade é que Deus está com medo que vocês sejam como Ele. Vai abrir o entendimento de vocês. Vocês são como criança. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas falta o entendimento do mal. Vocês não conhecem o mal, só o bem. Eva comeu. Depois chegou Adão. E Eva disse a ele: olha aí, Adão, está vendo só? Eu não morri. Eu comi, meu entendimento se abriu, agora eu estou enxergando as coisas aqui. Eu estou conhecimento do mal também. E era só o que faltava, não é? E você não morri. Está aqui, a serpente estava com razão, Deus não me matou. E agora você coma também, porque nós vamos ser como Deus. Aí você conhece a história melhor do que eu. E foi por isso que Deus amaldiçoou a serpente. E foi por isso que Deus amaldiçoou a mulher. E foi por isso que Deus amaldiçoou a terra, por causa daquele banana do Adão que deu ouvido à voz da sua mulher. Ele disse: maldita a terra por tua causa, porque tu deste ouvido à voz da tua mulher. Agora, veja isso. É este ser, Lúcifer, que luta contra mim e contra você. Não subestime. Não subestime. Tem gente brincando, tem gente que não tem consciência das coisas, né? Sapateia na igreja, tá amarrado, pisar na cabeça do tapete, tem aquela festa toda e tal. Daqui a pouco tem prostituição num motel qualquer da cidade. Não subestime. Quantos pastores, quantos líderes já foram infectados com esse vírus? Sim, eles usam terno e gravata importados, carros importados, mansões luxuosas. Não sou contra a riqueza. Não sou.
Deus é um Deus de prosperidade, mas veja o que eu estou dizendo, preste atenção. Quantos pastores deixaram de pregar o Evangelho de Cristo e passaram a pregar o Evangelho de Lúcifer, do anticristo, daquele que é contra o Cristo? O Evangelho da ganância, da soberba, da conquista. O Evangelho de Cristo é o da perda, é o da renúncia, é o de abandonar todas as coisas, é aquele que quem amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou a própria vida mais do que a ele, não é digno dele, não é apto para entrar no céu. O Evangelho de Cristo é aquele de tome a sua cruz e me siga. O Evangelho de Cristo é deixa os mortos sepultarem os seus mortos e me siga agora. Aquele que ganhar a sua vida nesse mundo a perderá para sempre, mas aquele que perder a sua vida para esse mundo a ganhou eternamente. Mas o Evangelho de Lúcifer é o contrário. Incita o povo a estar ansioso pelo que vão comer, ansioso pelo que vão vestir, e colocam a Deus na parede para lhes dar carne no deserto. O Evangelho de Lúcifer é o Evangelho da soberba, em que o homem se engrandece, anda de nariz empinado, não é verdade? Não conversa com os pobres mortais, donos de emissoras, de meios de comunicação, mas ninguém pode entrar ali, é algo particular, é um reino próprio, é um reino particular. Ninguém entra para pregar evangelho, para fazer nada. Ali é um reino pessoal, é um reino particular. Veja o que Lúcifer tentou fazer com o próprio mestre, o Filho de Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu sei o que tu veio fazer. Tu veio buscar a glória e o domínio de todos os reinos, me foi dada por Adão, e eu dou a quem eu quiser. O controle agora aqui é meu. Mas tem uma coisa, se tu prostrado me adorar, eu te entrego tudo na tua mão agora. Satanás está disposto a pagar o preço que for para arrastar você junto com ele para o inferno, com o único objetivo de ofender e de entristecer o coração do Deus Todo-Poderoso que o lançou profanado. É só isso. É o único meio de lhe ofender o coração de Deus e arrastar você com ele para o lago de fogo e enxofre. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Cuidado com esse vírus. Cuidado com essa bactéria. Cuidado com esse veneno que está circulando no sangue de muito pastor, de muito apóstolo, de muito presbítero, de muito diácono, de muito pastor, de muito missionário, de muito pregador, de muita pregadora, de muita gente por aí. Que se acha grande, que se acha bonito demais, bonita demais, que são os donos das revelações de Deus. Cuidado. Não havia ninguém mais bonito, mais ungido, mais inteligente do que Lúcifer. E Deus o lançou profanado por terra.